Então, para todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos à primeira edição do programa que vai fazer furores aqui nas edições aqui na Cidade Hoje, em 94 FM, ou em www.cidadehoje.pt, ou seja, em qualquer parte do mundo pode ouvir este programa. Chama-se Sala Privada. O Sala Privada vai ser um programa que vai abordar assim alguns temas sem tabus, que podem ser tabus, mas que vão deixar de o ser aqui neste programa. Vamos falar de educação sexual, e não só. Coisas bonitas que vamos aqui conversar, conversas interessantes, assuntos interessantes e obviamente não sou entendida nesta matéria, mas tenho alguém que o é comigo e que vai estar semanalmente a fazer-me companhia, que é a doutora Isabel Amorim, que é licenciada em Psicologia pela Universidade Lusófona de Porto, é mestre em Psicologia Clínica e Psicoterapia pelo Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e doutorada em Intervenção Psicológica pela Universidade da Extremadura, em Badajoz. A doutora Isabel, podem contactá-la depois aqui em Famalicão, na Clínica Marca da Mente, como psicóloga, terapeuta de casal e terapeuta familiar. De dizer também, neste início de programa, e vamos salientar isso ao longo desta hora, que nós criamos um e-mail propositado para este programa, onde vocês podem colocar questões que queiram ver tratadas aqui, ou mesmo questões que até queiram que a opinião da doutora Isabel, podem fazê-lo através do e-mail salaprivada@clinicamarcadamente.pt. Este é o e-mail que pode utilizar se quiser colocar aqui alguma questão que queira ver respondida aqui neste programa. Vou cumprimentar agora a doutora Isabel, que aqui vou chamá-la Isabel. Isabel, muito obrigada. Para já, vai ser aqui, vamos fazer história em rádio. Isabel. Espero que sim. Muito boa noite. Antes de mais, muito obrigada por esta oportunidade que estão a proporcionar. Eu pretendo realmente estar convosco esta noite e outras noites também que virão, no sentido também de que este seja um espaço de reflexão, um espaço de partilha que vos ajude a clarificar algumas ideias em relação à sexualidade, à conjugalidade, às relações conjugais, neste caso. E realmente, como a Marta disse, que seja um espaço então sem tabus para falarmos abertamente. Como é óbvio, eu sigo um código deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Portanto, questões que sejam mais particulares de alguém não poderei expor os casos devido ao sigilo profissional que me é obrigado, não é? Mas terei todo o gosto em responder aos e-mails e até fazer possíveis encaminhamentos caso veja que existe essa necessidade. Nós, numa primeira conversa que tivemos aqui as duas, antes de darmos o passo para este programa, porque aqui para contextualizar o Sala Privada, eu conheci a doutora Isabel aqui num outro contexto, num outro programa que apresentava aqui a Clínica Marca da Mente aqui em Famalicão. E quando resolvemos aqui conversar sobre por que não fazermos este tipo de conteúdo para a rádio. E a Isabel falou-me de algo que eu tinha ideia, porque acho que cada vez mais vivemos numa sociedade mais informada e acho que se caminha também para isso e de certa forma ainda bem que sim, para querermos saber mais coisas sobre nós. Quando falamos aqui um bocadinho da terapia de casal, já ter essa abertura para recorrer quando achamos que algo não está bem e termos essa capacidade de procurar ajuda. E em conversa com a Isabel chegamos a essa conclusão mesmo, que são assuntos que devem ser abordados de uma forma assim direta e sem os tais tabus, porque realmente faz parte da felicidade de todos nós, não é? Podemos estar bem, viver bem connosco e com os outros, com quem partilhamos a nossa vida, e faz todo o sentido este programa. Para mim faz todo sentido, para os nossos ouvintes com certeza também vai fazer, de podermos falar de assuntos com este tipo de intimidade que iremos fazer aqui. O tema que nós escolhemos para abrir, já por si só, é um tema que vai captar já a atenção de
quem está em casa, que eu vou pedir aqui à Isabel para dizer o que é que vamos conversar hoje. Então, o tema escolhido para este primeiro encontro, este nosso primeiro encontro aqui na sala privada, foi o tema do desejo sexual, sendo que este é muitas vezes então um ponto de partida para que exista algum tipo de atividade sexual. É algo que está presente na vida da generalidade das pessoas, algumas não o sentem. Portanto, é importante falar sobre o que é sentido no desejo e quando não é sentido, o porquê de não ser sentido, não é? O que é este desejo, qual a diferença que existe entre os homens e as mulheres na vivência do desejo sexual, o que é que o potencia, não é? O que é que permite que este desejo seja mais bem vivido e mais intensamente vivido e o que é que provavelmente o restringe ou que o não o permite fluir, não é? Pronto, são todas estas coisas que iremos falar hoje dentro deste assunto. Acho que é um assunto que infelizmente afeta, quando se trata do baixo desejo sexual, é algo que afeta um número bastante elevado de mulheres. Eu inclusive fiz a minha investigação, a minha tese de doutoramento, avaliei as disfunções sexuais femininas e realmente o baixo desejo sexual foi a disfunção mais presente na minha amostra, tendo 40% da minha amostra feminina com baixo desejo sexual. É um valor muito elevado, sem dúvida. Portanto, acho que este é um assunto extremamente pertinente e interessa realmente perceber o porquê desta diferença entre os homens e as mulheres. Eu acho que muitas vezes os homens não conseguem compreender, porque realmente este desejo sexual, que é uma vontade ou um impulso para que haja um contacto sexual, deveria ser algo muito natural em nós, muito físico, não é? No fundo, muito inato, de certa forma. Contudo, para os homens é realmente assim muito instintivo, é algo muito natural e que surge com toda a espontaneidade, mas para as mulheres há esta grande diferença. A maioria das mulheres necessita que exista aqui alguma ligação afetiva. Não todas, ok? É importante frisar que nem todas as mulheres necessitam de uma ligação afetiva a um homem para sentirem desejo por ele. Contudo, nos homens é mais frequente que os homens não necessitem desta ligação afetiva. É óbvio que também existem os homens que fogem um pouco da generalidade e que também, para sentirem desejo por uma mulher, precisam que exista alguma ligação com elas. Algo aqui é bastante válido também e convém referir, é que por norma, quando existe uma ligação afetiva anterior, uma intimidade emocional com alguém, este desejo também é potenciado. Portanto, relações que sejam mais ocasionais não significa que não exista desejo, pode este não ser tão vivido em toda a sua abrangência, no fundo. Exatamente. Portanto, o que é que interessa aqui também referir? Que para as mulheres, para além de ser importante então esta ligação afetiva, também é importante para elas que tudo esteja bem na relação conjugal, que não haja conflitos com o marido, que precisam de se sentir bem também com o seu corpo. Há aqui muitas vezes uma interferência da baixa autoestima, não é? Ou uma má aceitação da imagem corporal, que afeta muito este desejo sexual, porque no fundo a atividade sexual é vista como um momento de entrega de algo ao outro, não é? Uma entrega a um momento também. E quando uma mulher não se sente bem com o próprio corpo, só o facto de pensar que terá que estar exposta, terá que se entregar a outra pessoa quando ela própria não se aceita bem ao espelho, torna-se uma enorme barreira, e isso consegue muito rapidamente impedir que este desejo se desenvolva, que flua, no fundo, que não deixa fluir o seu desejo. Pronto, para uma mulher é também muito importante que se sinta amada e desejada, que não se sinta um objeto, e eu em consulta, em terapia de casal, surgem-me vários casos, como é óbvio não posso estar a falar dos casos que acompanho, mas é bastante frequente as mulheres verbalizarem que se sentem muitas vezes um objeto, que sentem que os homens não transmitem este afeto no dia-a-dia, não é? Que não as apaparicam, não é? Que não as mimam como elas gostariam, mas que quando têm vontade de ter desejo, quando têm vontade de ter relações sexuais, as procuram, e então elas fazem-nas sentir um objeto. E como é óbvio, e isto eu também tenho bem evidente dos casais que acompanham, não é essa a intenção dos homens. Os homens não querem que as suas mulheres se sintam um objeto, eles simplesmente desejam-nas espontaneamente, não é? Claro. E muitas vezes não valorizam tanto o lado do laço afetivo.
Pronto, esta é realmente uma das grandes diferenças muito evidentes entre os homens e as mulheres. Como já referi, volto a repetir, não significa que todas as mulheres sejam assim ou que todos os homens sejam desligados desta ligação afetiva, porque tal realmente não se verifica. Mas, como eu dizia, então, nos homens, este desejo surge muito de uma forma espontânea. Muitas vezes basta um pensamento, basta uma imagem, basta uma fotografia, basta lembrarem-se da mulher a sair do banho, ou verem-na a sair do banho, por exemplo, dando aqui exemplos evidentes, não é? Ou basta estarem deitados na cama ao lado delas e aproximarem-se para dar um beijo de boa noite, que muito rapidamente sentem o desejo e ficam excitados, não é? Claro. É bastante frequente isto acontecer. Para as mulheres, realmente, este desejo nem sempre é espontâneo, existe de uma forma, existe mais como resposta a um estímulo, que isto é algo que eu também quero entretanto explorar, não é? E existe muitas vezes este desejo espontâneo em algumas mulheres, principalmente quando estas têm vivências sexuais muito positivas, ou seja, mais no sentido da memória de experiências anteriores sexuais positivas, mais isso do que propriamente imagens. Para a mulher torna-se mais válido não a imagem, por exemplo, do companheiro sem roupa, vamos imaginar, mas mais a memória do desempenho do companheiro em determinado momento que tiveram no passado. Isto sim é um fator que também potencia aqui o desejo sexual nas mulheres. Isso vai ser com certeza, vamos aqui ter com certeza a pano para mangas neste assunto que é o desejo, precisamente por isso mesmo, para desmistificar aqui algumas coisas, e é o que diz a doutora, às vezes a gente fala aqui de números, não é? De estatísticas, mas isto é tudo muito relativo, não é? Cada caso é um caso, não somos todos iguais, e a verdade é que às vezes há precisamente esse pensamento que estávamos a falar aqui há pouco, desses exemplos, não é? De acharem que o homem que só se interessa naquela hora, que chega ali porque quer alguma coisa, não é? Tínhamos falado inclusivamente nisso numa das conversas que estávamos e que tivemos aqui antes de avançar com este nosso projeto, esta sala privada, precisamente disso, não é? Desse tipo de situações que às vezes acontece, que são sinais mal interpretados às vezes, não é? Porque a pessoa diz, pronto, só vens aqui agora porque te apeteceu. Exatamente, sem dúvida. Eu acho que os homens vão ser os eternos mal interpretados pelas mulheres. Eu acho que sim, estou aqui um pouco também em defesa destes homens todos e destes homens que nos ouvem e que certamente se estarão a identificar também com esta situação, porque realmente os homens depois são castigados, entre aspas, no sentido em que se não me procuras é porque não me procuras, se me procuras é porque eu sou um objeto e só pensas nisto, não é? Frases como só pensas nisto, só me queres para isto, são muito duras, são frases realmente muito duras que as mulheres dizem sem ter sequer consciência do quanto poderão estar a magoar os homens, e dizem-nas porque elas efetivamente sentem isso, não é? Portanto, também não pode ser desvalorizado o que a mulher está a sentir e se calhar compreender o porquê dela estar a sentir isto, mas ao mesmo tempo também é importante perceber o impacto que estas palavras vão ter num homem, porque depois desta situação pode surgir um problema muito mais grave, que é o homem deixar de procurar, não é? E então, se a mulher já não se sentia amada, já não se sentia desejada quando diz estas frases assim impulsivamente, por muito que sejam sentidas e com toda a validade, não é? Do ponto de vista da mulher, não é? Que está a sentir isto, para o homem vai ser uma barreira, e então o homem muitas vezes vai deixar de procurar a mulher, correndo até inclusive o risco de procurar outras mulheres, mas não que isto seja taxativo, não é? Claro. Não é assim tão evidente, mas muitas vezes surgem estas situações, acontecem porque surgindo aqui realmente um afastamento na intimidade de um casal, vão-se abrindo algumas portas para que outras situações possam surgir, outras fragilidades na relação. A sexualidade muitas vezes é dita que para os homens é muito mais importante do que para as mulheres, e eu prefiro dizer que a sexualidade é extremamente importante nos casais, homens e mulheres, é importante para ambos. Não é o mais importante, não é? Mas que realmente liga imenso o casal, que consegue realmente unir o casal com uma intensidade muito própria, porque potencia toda a intimidade. É um momento de partilha, deve ser vivido como um momento de partilha. Os homens e as mulheres normalmente quando se entregam e existe um laço afetivo na relação, não se entregam no sentido de obter prazer, entregam-se no sentido de
dar e obter, para dar e receber, não é? É uma troca, é uma partilha, no fundo. Portanto, eu acho que é realmente importante que seja referido aqui que muitas vezes os homens são realmente mal interpretados. É importante perceber o porquê de eles só procurarem nesses momentos. Se calhar é importante fortalecer a comunicação destes casais e as mulheres serem capazes de verbalizar o que é que gostavam que os homens fizessem, que não seja só procurá-las nesses momentos, não é? Que verbalizem, olha, podias-me levar mais vezes a passear, não é? Podias-te sentar comigo no sofá todos os dias um bocadinho, podias-me abraçar quando chegas a casa. Este verbalizar destas necessidades da mulher, destas necessidades de afeto, são fundamentais. Nem todos os homens estão abertos a isto, ou muitas vezes os homens até estão abertos a isto e as mulheres não sentem que esse será o caminho correto, que se calhar não estarão receptivos, não é? Então nem tentam seguir esse caminho, mas eu acho que isso será um ponto de partida interessante para neste caso, as nossas ouvintes que estiverem a ouvir e que se estiverem a identificar com esta sensação de que são um objeto na relação, porque não verbalizarem, porque não comunicarem mais com os seus parceiros e dizerem, olha, eu preciso de sentir mais próximo, eu gostava que estivesses mais tempo comigo, que passasses mais tempo comigo, a fazer outras coisas, a passear de mão dada, não é? Vamos passear, vamos conhecer sítios novos, vamos nos sentar no sofá, vamos partilhar um programa, não é? Exatamente. Qualquer coisa, pequenas coisas, não coisas necessariamente com um custo associado, não é? Sim. Existem imensas atividades que podem ser feitas em casal, que fortalecem este laço afetivo e que vão potenciar a vida sexual e a intimidade do casal. Exatamente, isso é muito importante. Vamos só fazer aqui uma pausa para uma musiquinha que está relacionada, obviamente, com toda esta conversa e com o ambiente que se quer criar aqui em torno do Sala Privada. E voltamos. De regresso, então, aqui à nossa conversa na Sala Privada de hoje. Estamos a falar de desejo. Já falamos aqui na primeira parte de algumas coisas que são mal interpretadas no que diz respeito a esta questão. E agora iríamos falar da questão dos estímulos, Isabel, não é? Exatamente. Que tem muito que se lhe diga também. Sim, sem dúvida, os estímulos. Porquê que tem muito que se lhe diga? Para os homens não terá tanto, ou seja, existem, claro que o estímulo visual para um homem vai muito rapidamente levar ao desejo, conduzir a um desejo. E muitas vezes é suficiente para um homem um estímulo visual ou até auditivo, não é? Uma voz, por exemplo, porque não? Claro que sim, uma voz, uma mensagem. Mas para as mulheres fala-se muito num desejo sexual responsivo. E o que é isto? É um desejo sexual que não surge de forma espontânea como o desejo sexual da generalidade dos homens, mas é um desejo que surge como uma resposta a um estímulo físico de um homem, neste caso, de um homem, de um parceiro, atenção, porque podemos estar aqui também a falar para casais homossexuais e a situação é exatamente a mesma, não é? Um desejo sexual que surge como resposta a um estímulo que é provocado. Pronto, este estímulo para as mulheres é importante que realmente seja potenciado e que haja aqui investimento por parte do companheiro ou da companheira, no sentido de estimular e de potenciar este desejo. Eu também estava aqui a tentar pensar de que forma vos conseguiria clarificar esta ideia, pronto, porque é óbvio que um estímulo pode ser algo meramente visual, mas para as mulheres o toque é algo que é fundamental e é importante que os homens saibam como tocar, como estimular as suas companheiras, que o consigam fazer de forma adequada e para isto muitas vezes exige que as mulheres também conheçam o próprio corpo para saberem quais são as zonas onde têm realmente mais prazer e consigam expressar e explicar e orientar mesmo. Eu acho que utilizaria a palavra orientar os companheiros no sentido de que eles consigam aprender como funciona o corpo delas, verbalizando mesmo o que gostam mais, como gostam que o façam. Isto é extremamente importante e isto é algo que eu na minha prática clínica vejo que acontece em muito poucos casais, mesmo casais jovens. São poucos os casais que têm dos que eu acompanho, como é óbvio, não serão representativos da amostra geral, porque se me procuram significa que estão com algum tipo de problema, não é?
Mas é muito frequente os casais terem dificuldade em falar ao outro, em falar abertamente do que é que gostam mais e o que é que gostam menos. Isto porquê? Porque isto pode abalar aqui um bocado a confiança que o outro tem de que sabe fazer as coisas, no fundo, não é? Ou seja, uma mulher dizer a um homem, olha, gosto mais assim, não gosto muito quando me tocas aqui, gosto mais que me toques desta forma. Isto pode passar a mensagem de tu não percebes nada disto, não é? Tu não sabes fazer, não é? O que para a autoestima de um homem pode ser extremamente desagradável. Portanto, não é uma conversa tão fácil assim. É importante que ambos estejam abertos a ter esta conversa. O ideal é que esta decorra após um momento em que houve contacto físico e contacto íntimo, e que existe este momento de partilha e que digam, olha, hoje gostei muito principalmente desta parte, gostei quando me tocaste aqui, gostei quando me fizeste isto. Não é? Isto é extremamente importante numa relação conjugal. E sem dúvida que potencia toda a qualidade da vida sexual deste casal. Portanto, e essa partilha, ir um bocadinho aqui ao encontro do que temos falado, que realmente que faz falta. A comunicação acho que é muito importante, como em tudo, não é? Claro. Mas mesmo nestes momentos íntimos acho que é importante, até por criar ali aquele ambiente, não é? A gente dizer, Claro ou ouvido, ou prefiro assim, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Faz todo o sentido. Sim. E às vezes acho que pode-se tornar um bocadinho frio a coisa, não é? Isso também não ajuda, não é? Daí eu gostava de dizer a Isabel, daí é que muitas vezes procura ajuda porque realmente falta essa abertura para haver essa comunicação, falta o saber como dizer, não é? Como é óbvio, não se deve verbalizar, olha, não percebes nada disto, não sabes mesmo fazer, não me sabes tocar, não me sabes dar prazer. São frases demasiado duras, não é? E quando se está com alguém que se gosta, há outras formas de dizermos as coisas, não é? Se calhar, em vez de apontarmos o que não está a correr tão bem, frisarmos apontarmos o que está a correr realmente muito bem e o que está realmente a dar prazer, para que o outro perceba, ok, ela gosta mais assim, não é? Eu não estou a referir isto no sentido inverso, ou seja, do homem verbalizar à mulher, mas como é óbvio, isto também é extremamente importante, porque muitas mulheres também pensam que sabem fazer tudo, não é? Ou que então até nem é preciso estimular muito os homens, o que é completamente errado. Exato. Não é? Como é óbvio, os homens também gostam de ser estimulados e também sabem de que forma é que têm mais prazer. Portanto, esta comunicação deve ser realmente recíproca, não é? Devem ambos partilhar o que é que gostam mais. Orientar mesmo, não é? E eu, por acaso, já cheguei a dizer mais que uma vez em consulta, porque não a mulher pegar na mão do homem e dizer, olha, assim, não é? E mostrar, não é? Exatamente. Isto para ser muito direta, para que vocês todos consigam perceber o que eu estou a dizer, às vezes é importante que a mulher diga, olha, toca-me aqui. É assim que eu gosto, não é? Agora, para que isto aconteça, há algo que muitas vezes ainda não aconteceu em muitos casais, que é a mulher conhecer o próprio corpo. Isto é extremamente fundamental, é extremamente importante. Muitos homens conhecem-no, não é? Eu acho que, por exemplo, o tema da masturbação é muito bem aceite no que diz respeito ao sexo masculino. No que diz respeito ao sexo feminino nem sempre é tão bem aceite, nem sequer é muito falado. Eu acho que é um tema muito tabu mesmo. Se já é no homem, então na mulher. É muito mais. E isto cria aqui uma limitação muito grande, porque não permite que as mulheres conheçam o próprio corpo, que percebam onde têm mais prazer e, no fundo, que consigam potenciar ao máximo o prazer na vida sexual. Quando as mulheres realmente conhecem o corpo, conseguem então transmitir bem a informação e orientar os parceiros, e sem dúvida que terão vidas muito mais satisfatórias, não é? No que diz respeito à sexualidade. Acho que faz todo o sentido. É a forma que eu acho primária que devemos, obviamente, enquanto casal, não é? Cada um conhecer-se bem para saber depois poder responder nesta questão, não é? E não termos vergonha disso. Claro que porque, não tem que haver vergonhas. Exatamente, porque enquanto casal, não é? Temos que estar abertos a essas coisas, e o facto de nos conhecermos podemos ajudar a potenciar o prazer no momento íntimo. Claro e isso sim. Acho que faz toda a diferença. E se calhar se nós mulheres, eu gostava de dizer há bocadinho, é sempre um tema muito tabu essa questão da masturbação nas mulheres, se bem que acho que já até foi mais um bocadinho do que já se vai falando um bocadinho e que vai fazendo parte, mas
mas conhecer o corpo, conhecer ali os meandros de como funciona o nosso corpo, a nossa sensibilidade, que ao fim e ao cabo é um bocadinho isso que estamos aqui a falar, não é? Sensibilidade. Sem dúvida. Acho que é muito importante e é um desafio, acho que é um desafio para as mulheres. Desafio aos ouvintes, não é? Para se conhecerem, Claro que sim. Para perceberem aquilo que realmente, evidentemente, que gostam mais, até porque era o que dizia aqui a Isabel, para que depois, obviamente, que as pessoas vão pedir ajuda quando acham que realmente é necessário, não estão e acham que algo não está bem nesta questão da relação. Voltamos a dizer que, obviamente, o sexo não é tudo numa relação, mas é muito importante, não é? Como casal, é muito importante, e as pessoas terem essa noção e que precisam de ajuda, então acho que aí já estão a dar um passo muito importante na relação. Não é? Sem dúvida quando acham que precisam de ajuda e a vão procurar, estão a dar um passo muito importante na relação. E era o que dizia há bocadinho a Isabel, que é extremamente muito importante a conversa, o diálogo, a comunicação, para que não haja um mal-entendido, não é? Dizer que só me procuras para isto ou não me sinto bem assim, ou calar naquele momento que é uma coisa tão íntima e tem que ser, e deve ser tão prazerosa para os dois, não é? Claro. E estarmos calados porque achamos que se eu disser que não é assim, que não estou, vai levar a mal. Não, eu acho que esse estar calado até no fundo torna-se tóxico na relação. Porque para além de que é extremamente constrangedor para quem está calado e não está a ter prazer, e muitas vezes até está a fingir que está a ter prazer, não é? Acaba por estar a impedir-se, a auto-impedir-se de viver aquele momento como poderia estar a vivê-lo, não é? Com outro prazer e com outra intensidade. Ao mesmo tempo também não se está a ser completamente correto com a outra pessoa que poderá estar a dar o seu melhor, a tentar o melhor que sabe, não é? Exatamente. Porque se não tiver outro tipo de orientações, vai pensar sempre que está a fazer tudo como deve ser feito, não é? Exato. E a verdade é que nestas coisas da sexualidade, cada pessoa é uma pessoa. Não é? Há mulheres que gostam de uma forma, há homens que gostam de uma forma e há outros que gostam de outra e mulheres que gostam de outra forma, não é? Portanto, isto é algo tão único, não é? Que se não for partilhado, não existe, ou seja, não existe nenhum livro de instruções e por muito que se fale muito de como é que deve ser e por muito que haja muitos blogs e muitas revistas que falam destes temas, uma pessoa é sempre um ser único, não é? Que tem que partilhar a forma como ele próprio gosta ou ela própria gosta. E essa partilha só é possível realmente se as pessoas estiverem abertas a ouvir, não é? A ouvir o outro e com capacidade de expressar também o que sentem. Eu acho que isto é mesmo fundamental. E quem nos está a ouvir, que acha que está a ouvir esta nossa conversa, está a pensar assim, eu sou muito velha para isso. Por favor, não pensem assim. Porque vai ser aqui um dos temas que nós havemos de conversar aqui, Isabel, é precisamente a sexualidade na terceira idade, que acho que é super importante se falar sobre esse assunto, para que as pessoas não pensem que este tipo de conversas é só para os novos. De todo. Nós estamos aqui a falar para toda a gente, como é óbvio, porque também é um bocadinho isso, não é? A pessoa achar claro que vou agora. Olha, com esta idade é que eu vou, né? Com esta idade é que eu lhe vou dizer que tudo isto que tivemos a fazer até agora não era bem assim. Mas por que não? Eu acho que sim, eu acho que é dar uma oportunidade, eu acho que sim, é uma forma de se calhar darem a oportunidade a ter outro tipo de vivências diferentes e novas, não é? Dentro de um casal, eu acho que desde que haja respeito pelo que o outro quer, pelas decisões do outro, tudo é permitido, desde que ambos aceitem, não é? Desde que sintam que estão a respeitar o outro. Acho que não tem que haver tabus no que se fala, não é? E no que se diz e até na partilha de fantasias, que também será certamente um tema, porque tudo isto pode melhorar a relação. Sem dúvida. E o que falávamos no início, o que a Marta dizia no início, que é completamente verdade. Estas questões da sexualidade e do relacionamento conjugal são muito importantes, mexem com o nosso bem-estar. O nosso bem-estar geral, não é? Quando nós não estamos bem na relação ou na nossa vida sexual, isso também afeta o nosso desempenho profissional. Completamente. Isso afeta o nosso desempenho enquanto pais, não é? Porque não estamos bem, há uma parte da nossa vida. Sentimos uma frustração em algum momento, não é? E depois transmitimos cá para fora e para quem não merece. Até porque está cientificamente provado que depois a gente fica mais bem disposta. Claro que sim, isso tem a ver mesmo com uma libertação de hormonas, não é? As hormonas do prazer,
que dão realmente essa sensação de bem-estar e de felicidade. Isso é mesmo verdade, isso está cientificamente provado, como a Marta disse. Por isso, eu desafio os ouvintes a experimentarem essa sensação. Exatamente, que vão ver que o dia para constatarem. Exatamente, o dia vai correr muitíssimo, muitíssimo bem. E convém relembrar e voltar a falar desta questão, que estamos a falar para o público em geral, como é óbvio, de todas as idades. Mais uma vez, só para recordar aqui que nestes programas e que nós vamos aqui falar de diversos temas relacionados com a sexualidade, com a intimidade. Se tiver alguma questão que queira colocar à Isabel, pode fazê-lo pelo e-mail que nós falamos no início do programa, que é o e-mail salaprivada@clinicamarcadamente.pt. Vou repetir, salaprivada@clinicamarcadamente.pt. Pode colocar uma questão que com certeza a Isabel irá responder, ou se quiser que se trate aqui algum tema que achem que é oportuno fazê-lo neste espaço do Sala Privada, também o podem fazer, sugerir, não é? Acho que sugerir claro aqui que temas sim. para conversar. Sem dúvida. Bem, se vocês vissem a lista que nós fizemos, na primeira vez que estamos aqui a conversar, de assuntos que vamos trazer aqui, mas obviamente estamos sempre abertos a sugestões, porque é com certeza um tema interessante e que pode ensinar muito. Acho que essencialmente aqui o que nós vamos querer passar aos ouvintes, não é que é ensinar, não foi aplicado bem o termo, mas esclarecer. Não é? Esclarecer da melhor forma alguns dos temas que nós vamos aqui trazer, para que as pessoas os entendam e vejam que, de certa forma, que não podemos ser tão quadrados, não é? Sim, se calhar alargar não é? horizontes, não é? No fundo, alargar aqui alguns horizontes, permitir até refletir um bocado sobre estes temas para ter outras perspectivas sobre determinadas temáticas, não é? Eu acho que tudo isto no sentido de melhorar a qualidade de vida de todos os ouvintes, não é? Que claro decidam que até colocar em prática algumas das dicas que nós vamos passar aqui. Sim, que vão ser partilhadas. Claro que sim. Exatamente. Hoje o programa é essencialmente este. É para perceber o que é que vai acontecer daqui para a frente. Hoje trouxemos este tema do desejo, porque realmente acho que a partir daqui todos os outros temas vão estar interligados, como é óbvio, mas este seria o tema que nós quisemos trazer no início, na primeira edição do Sala Privada. Vamos só fazer mais uma pausazinha, só para mais uma musiquinha de ambiente, e voltamos já a seguir. Já de regresso então à conversa, aqui na nossa Sala Privada. Hoje falamos de desejo e agora vamos, se calhar, porque importa, não é? Falarmos de como potenciar este desejo. E atenção que nós vamos aqui falar para ambas as partes, não é? Estávamos aqui as duas a conversar em off, que isto tem que ser para os dois lados, não é? Claro que sim, embora se tenha a ideia de que nos homens este então é tão espontâneo que não é necessário estar a potenciá-lo. Existem efetivamente homens que não têm um desejo tão acentuado e não o têm porque também não têm muitas vezes este estímulo, não é? Há muitas mulheres porque sentem que, muitas mulheres e muitos homens, a partir de determinado momento algumas pessoas sentem que a relação está muito garantida, que aquela pessoa é uma pessoa muito segura, não é? Que não vai a lado nenhum, e então muitas vezes entram numa fase de algum descuido, deixam de se preocupar com a sua imagem, deixam de se preocupar com a forma como se apresentam perante o companheiro, ou de tentar apimentar a relação, não é? E isso também pode realmente influenciar o desejo, não só dos homens como das mulheres. Portanto, eu acho que seria importante no sentido de potenciarmos o desejo sexual nos homens, as mulheres terem este cuidado com a imagem, porque sabemos que muitos homens gostam realmente de ver uma mulher cuidada, não é? Exatamente. Porque não usar uma lingerie sexy, não é? Nem todos os homens apreciam, mas muitos apreciam. Eu acho que será muito mais neste sentido do que não estou agora aqui a discorrer noutras... Sim, mas é dentro disso, e estávamos a falar precisamente, e antes de ir no intervalo, estávamos a falar disso, não é? Que tem que ser algo que para os dois lados, não é? Claro. Quando estamos a dizer que a mulher tem que se cuidar, o homem também, claro, como é sim, óbvio, sem dúvida. como é óbvio, porque a mulher também gosta
do homem bem tratadinho, É óbvio não é? que sim, que tem sem esses, dúvida. esses cuidados, e acho que isto ao fim e ao cabo é bom para todos. Sim. Olha, é bom para a saúde, porque se achar que está um bocadinho mais gordinha, se calhar se fizer assim um esforço para ficar assim, não é? Claro. Mais Com um bem, corpo mais saudável, exatamente, não é? com um corpo Também. mais saudável, tudo isto faz sentido. E depois é como diz a doutora, ou na compra de uma lingerie, ou assim, ou numa compra assim mais de uns brinquedos. Por exemplo, Por porque exemplo, não? Claro que sim. por exemplo, portanto, isso também será outro tema que nós vamos aqui trazer dúvida. num outro programa. Portanto, potenciar o desejo, que acho que é fundamental no casal, saber fazê-lo, não é? Claro que sim. Sim, mas isto acaba por ser um bocado transversal aos dois sexos, acaba por se aplicar aos dois sexos. Este cuidarmos do nosso corpo e da nossa saúde e da nossa imagem num sentido também de melhorarmos a autoestima, não só o homem como a mulher, porque também há homens que sofrem de baixa autoestima, Sim, sem não dúvida. serão só as mulheres. E ao sentirem-se melhor com a imagem que têm e gostarem da pessoa que são, neste caso, do que são, também irá permitir que estejam mais abertos e que permitam este desejo sexual fluir. Aqui mais direcionado às mulheres, não sei se isto será um tema muito novo para os ouvintes, mas existem uns exercícios que são os exercícios de Kegel, não sei se já ouviram falar, que são exercícios em que se faz a contração dos músculos pélvicos. E faz tão bem a Isso tudo. faz extremamente bem, sim, faz sim, muito senhora, bem à faz saúde. muito bem. É muitas vezes proposto até por obstetras durante a gravidez Sim, e no sem pós-parto, dúvida, sim. por fortalecer realmente os músculos vaginais. Isto vai permitir que esta zona esteja mais bem irrigada de sangue e melhora realmente o tónus muscular. Vai aumentar, isto vai permitir a que o prazer seja aumentado durante o ato sexual, não é? Sem Por isso dúvida. é bastante importante. Também como sugestão para ambos os sexos, neste caso, esta já para ambos os sexos, por que não melhorarmos aqui a alimentação e tentarmos encontrar aqui alguns ingredientes que possam ser afrodisíacos, como a pimenta, o açafrão, o gengibre, o ginseng, e que favorecem também uma produção hormonal. Vigiar aqui os métodos, isto mais direcionado então às mulheres, novamente, vigiar os métodos anticonceptivos que estão a ser utilizados, uma vez que estes muitas vezes provocam alterações hormonais. Sim. E sendo estes então responsáveis pelo baixo desejo, não é? Pelo baixo desejo verdade, nas mulheres. muito verdade. Portanto, E às vezes não se- sabemos, às vezes não temos ideia que é isso mesmo que nos Exatamente, está, que é isso que está a afetar. Sem dúvida. E convém falar com o seu médico, o seu ginecologista. Claro que não é? sim, E no sentido colocar de essas avaliar, questões, colocar essa exatamente. questão e no sentido de avaliar se poderá estar a afetar o desejo que sente, claro que sim. Outra forma de potenciar este desejo também seria, isto aqui já não é só potenciar o desejo, mas potenciar também o prazer durante o ato sexual, seria melhorar a lubrificação durante o momento da atividade sexual ou durante o estímulo, como forma de potenciar este prazer e reduzir ou anular qualquer dor que possa, ou qualquer dor ou qualquer desconforto que possa surgir. Porquê que eu estou a referir este assunto? Isto é extremamente importante, porque muitas vezes não existe desejo porque existe uma ansiedade relacionada com a dor que surgiu em determinado momento da atividade sexual. Ou seja, a mulher, como antecipa com ansiedade uma possível dor, que não sabe se vai realmente acontecer ou não, já não permite Exatamente. sequer que surja este desejo, não é? Que surja esta vontade de se entregar a um momento de intimidade com o parceiro. Outras questões que são extremamente importantes para potenciar o desejo são realmente o tempo que é passado em casal. E como é aproveitado este tempo, não é? Um tempo que é utilizado onde existem carícias, onde existem atividades lúdicas que não sejam sexuais, para que não seja só isto, a vida de um casal, não é? Como passear, ir ao cinema, dançar. Fazer um programa antes Exatamente. um programinha a dois. E uma partilha de interesses de Sim. ambos, não é? Haver aqui um momento de ambos, como já tínhamos até referido no início do programa. Uma vez que estas atividades vão realmente fortalecer aqui uma ligação afetiva e vão fazer com que a mulher, mas também o homem, não só a mulher, se sinta valorizada e amada, não é? Não criando esta imagem que nós falávamos há bocado do objeto. Exatamente. Não é? Vai sentir que não existe apenas
para o sexo, não é? A mulher vai sentir que existe na relação para muitas outras atividades. E isto é extremamente importante. É óbvio que eu estou a dizer a mulher, mas também há homens que o podem sentir, que também querem existir na vida da mulher para outras coisas, não é? Exatamente. Sim, Portanto, isso convém sempre focarmos para não achar que nós estamos aqui a vitimizar as mulheres, não é? A vitimizar as mulheres. Exatamente. Sermos tendenciosas, não somos. Isto tem que ser visto como um programa de ajuda para o casal, para o homem e para a mulher, para casais homossexuais, o que for, que se identifiquem precisamente com o que estamos aqui, a falar, precisamente, e que sejam, ao fim e ao cabo, que tenham interesse em melhorar a sua vida íntima, porque, ao fim e ao cabo, também será este o objetivo. Isabel, falámos desta questão, não sei se temos ainda mais alguma coisa para abordar na parte dos desejos, mas se calhar falarmos agora da questão do pedido de ajuda, que às vezes ainda é um bocadinho difícil, não é? De dar o primeiro passo. Sim, eu acho que realmente nos últimos anos tem havido uma maior abertura na procura deste tipo de apoio. Eu também já trabalhei, já fiz um estágio voluntário na consulta de sexologia do Hospital de São João, no Porto, e a consulta estava cheia, e isto já foi em 2007. Portanto, há 12 anos atrás, a consulta de sexologia e aconselhamento conjugal estava cheia, o que me levava a crer realmente que havia muitas pessoas a precisarem e muitas pessoas com problemas. Mas isto não é assim tão fácil, não são temas assim tão fáceis de as pessoas se sentirem à vontade para procurar ajuda. Agora, acho importante que as pessoas consigam perceber os ganhos que vão ter de procurarem esta ajuda. São muito grandes, não é? Eu acho que praticamente não têm valor, porque o sentirem-se felizes na relação que têm e potenciarem toda a vivência em casal vai ser um ganho enorme para as pessoas individualmente e para o casal e para as famílias também, não é? Porque um casal que está bem reflete-se também nos filhos, não é? Quando é o caso, quando existem filhos envolvidos. Portanto, eu realmente desafiava as pessoas a enviarem-me e-mails, caso queiram explorar aqui alguma questão em particular, porque não poderei fazê-lo no programa, como é óbvio. Ou então procurarem ajuda diretamente na Clínica Marcadamente, que tem o serviço de terapia de casal e terapia sexual, porque este poderá realmente ser o caminho, esta poderá realmente ser a porta para resolverem muitos dos problemas que sentem. Não devem ter vergonha, porque realmente são problemas que acontecem em muitas casas, as pessoas não falam disso abertamente, não é? Por norma há muito é um tema completamente tabu. Exato. E existe muito até o oposto, há pessoas que sofrem estes problemas e que se calhar verbalizam uma vida fantástica, não é? Então não é. Eu acho que isso acontece com muita frequência, não é? As mulheres é um tema que, falando em mulheres mais da meia-idade, se calhar só falam com as amigas mais próximas, não é um tema que falem assim tão abertamente. Os homens, quando falam, só falam da parte positiva, não é? E às vezes até pode nem existir, não é? Por isso existem, se calhar, muitos homens, como se costuma dizer, que é só garganta. E é verdade, se calhar alguns sim, não é? E certamente também haverá mulheres que têm esse registro de conduta, não é? Mas importante será que acreditem que estes problemas existem em muitas casas e que procurarem ajuda poderá ser um primeiro passo para terem uma vida realmente muito mais satisfatória e muito mais feliz. Exatamente. Até lá, ouçam Sala Privada, porque todas as semanas vamos trazer aqui temas super interessantes para si. E se quiser então colocar alguma questão diretamente à Isabel, pode fazê-lo pelo e-mail que já dei, vou repetir, o salaprivada@clinicamarcadamente.pt, ou então se quiser sugerir aqui algum tema para ser tratado no programa, faça o favor que nós iremos com certeza analisar e trazer aqui algum dos temas. Isabel, o nosso primeiro programa fica por aqui. Para a semana, cá estamos nós, na Sala Privada. Até para a semana. Muito obrigada, até para a semana. Até para a semana.